Hoje eu vou falar dessa substância ou uma semente, um fitoterápico chamado fenogreco. Você vai escutar no rádio, no TikTok, no Mercado Livre, nas farmácias. Todos os lugares você praticamente encontra essa planta e os benefícios que ela traz. Praticamente tido como um elixir da boa saúde, era cultuado quase como se fosse um patrimônio, um tesouro medicinal para os antigos egípcios. Bruxaria! Antes de continuar, gostaria de falar que alguns pacientes vieram me perguntar sobre esse assunto, o que eu achava sobre o uso do fenogreco e que poderia estar trazendo para eles sobre isso aí. Então, se inscreve no canal para você ficar ligado sempre nesse tipo de conteúdo, nesse tipo de vídeo que eu vou estar sempre trazendo para vocês. Então, o fenogreco, depois de uma longa pesquisa, eu li tudo isso de artigos. Caraca. Mentira, eu peguei da internet, então tá tudo em PDF, mas eu fiz uma busca relativamente extensiva sobre da melhor forma, com a menor quantidade de viés possível, porque lembrando que é uma planta medicinal e tem uma série de fatores financeiros envolvidos, né? Existe um apelo econômico importante sobre isso. Então eu vou tentar ser o mais imparcial e o mais objetivo possível. Bom, primeiramente, falando um pouco sobre o fenogreco. O fenogreco, o nome científico é Trigonella phoenum graecum. Uma planta medicinal da família das leguminosas. E você também pode conhecê-los pelo nome de fenacho, alforvas ou trigonella. Uma planta herbácea, que pode ter até uns 60 centímetros de altura. Tem umas folhas e flores meio branco-amareladas. Mas que realmente não interessam suas sementes, que são pequenininhas. O fenogreco, basicamente, ele é extraído das sementes dela, que é daí que tá o poder medicinal dela. Embora as folhas possam ser usadas na culinária, principalmente como tempero, são as sementes que contêm substância ativa responsável pelos supostos benefícios dessa planta. O fenogreco é originário da Europa e Ásia Meridional, mas hoje é cultivado principalmente no norte da África, Oriente Médio e Índia. E a história dessa planta é fascinante. Até anotei aqui para vocês. Há milhares de anos, os antigos egípcios já cultivavam e consumiam essa planta. Tinha um grande valor medicinal. Os gregos e os romanos também cultivavam ela e também usavam ela para diversas coisas. Sabendo que é do Antigo Egito, mas era consumido pelos gregos, onde que surgiu o nome fenogreco? É uma história, no mínimo, engraçada. Os agricultores gregos antigos descobriram por acaso que ao misturar essas sementes no feno embolorado para alimentar seus cavalos, os animais doentes principalmente, aqueles com problemas estomacais, melhoravam rapidamente e voltavam a ter apetite. E aí era um feno utilizado pelos gregos. Aí virou fenogreco. Ah, agora eu entendi! E quais são os principais benefícios para a saúde? Lembrando, eu vou tentar trazer a maior quantidade de artigos para poder embasar tudo isso que eu tô falando para vocês. Fala muitos que ele tem umas propriedades, principalmente por conta das fibras que ele possui. Então, para pacientes que têm diabetes, como melhora um pouco o hábito intestinal, uma microbiota intestinal, ele tende a ajudar o controle do diabetes. Ele é rico numa fibra chamada galactobanana, que é uma fibra que ela tem esse efeito. Ele reduz a absorção do açúcar na alimentação. Ele ajuda a regular os níveis de glicose no sangue. Ou é o que entende-se sobre as pessoas que fazem uso desse daí. Além disso, tem um aminoácido especial, que é a 4-hidroxiisoleucina, que estimula a produção de insulina pelo pâncreas. Então, alguns estudos, eles indicam que tem essa propriedade. Perda de peso acontece por uma causa secundária. Você acaba tendo uma melhor absorção, é rico em fibras, reduz a fome e a sensação de saciedade. Pode ter uma tendência de você perder peso com ele. Saúde cardiovascular pode ter um benefício importante na proteção cardiovascular, porque ele diminui, justamente pelo uso das fibras, a absorção de açúcares e algumas gorduras. E isso pode equilibrar melhor o seu metabolismo de uma forma geral. Não que outras fibras também não façam isso, mas o fenogreco tem essa propriedade. E na saúde feminina, isso é uma coisa que, se tiver algum ginecologista poder me falar, mas eu achei aqui que ele tem um benefício que ele diminui e alivia as cólicas menstruais, reduz a inflamação causada pelo útero e em algumas mulheres estimula a produção do leite para aquelas que estão com dificuldade na amamentação. Trazendo agora para o meio ambiente, né, dentro da urologia ou saúde masculina, o que nós temos de evidência robusta sobre o uso do fenogreco? Primeiramente, né, em 2020 foi feita uma meta-análise, que, ou seja, pegou uma série de estudos e fizeram um estudo desses estudos para ver qual que era o efeito do fenogreco no aumento da testosterona desses homens. E foi comprovado que sim, que nessa série de estudos, o total de testosterona no sangue delas acabaram tendo uma melhora, né? Eles melhoraram aos níveis de testosterona. Não quer dizer que melhorou outras coisas. Só que quando comparado um grupo que fez uso e outro grupo sem uso, você teve bons resultados. O que mais, né? Teve um estudo clínico, isso foi de 2018, que é no World Journal of Men's Health, que alguns homens que tinham deficiência de testosterona, esse estudo é muito interessante. Eles apresentaram melhora significativa da testosterona em 8 semanas depois de começaram a usar essa substância. O aumento da testosterona livre, que é aquela que funciona em 4 semanas. Melhora dos scores de função erétil, né? Que é um teste que você faz antes
antes e depois de você fazer o uso do fenogrego, para saber como que tá a sua satisfação na hora H. E mostrou que depois do uso do fenogrego, os scores são os melhores para quem faz o uso do fenogrego. Cala a boca e pega o dinheiro. E 34% dos homens tiveram melhora completa dos sintomas do hipogonadismo ou baixa testosterona. Isso são dados importantes do fenogrego. E o mecanismo do fenogrego, ele inibe duas enzimas, basicamente. Ele inibe a aromatase e a 5-alfa-redutase. A aromatase é uma substância que existe nos adipócitos também, que converte a testosterona em dihidrotestosterona e estrogênio, principalmente estrogênio. Então, quando você diminui o efeito da aromatase, você diminui a conversão da testosterona em estrogênio, aumentando os níveis de testosterona. E também diminui a 5-alfa-redutase. A 5-alfa-redutase é que transforma a testosterona em dihidrotestosterona, aumentando as quantidades de testosterona que você tem no dentro do seu sangue. Tá aí a explicação dada para o fenogrego nesses casos. Mas também foi feita a 5-alfa-redutase também é um medicamento utilizado para próstata. Então por que não testar na próstata? Já fizeram isso. Um estudo de 2020 testaram com 100 homens durante 12 semanas e ele não melhora os sintomas do aumento prostático, os sintomas do trato urinário inferior. Diferente do salpômetro, que tem uma melhora razoável do jato urinário, o fenogrego não melhora. Então, para quem tem aumento prostático, não tem benefício de fazer uso do fenogrego. Mas você optou por fazer, achou interessante esses artigos, viu o vizinho que está tomando e o que você vai fazer agora? Como que você vai administrar? Como que você vai tomar o fenogrego? Você pode tomar com chá, que é o mais comum, que você precisa de 2 colheres de chá das sementes de fenogrego em uma xícara de água para você fazer um chá. Isso aí é uma coisa muito empírica. Eles têm algumas orientações aqui que alguns estudos fizeram de métodos de preparo. Se quiser, eu posso mandar receita para vocês depois. Você também pode encontrar em cápsula, que você consegue controlar melhor as quantidades dessa substância. E as folhas são muito utilizadas, principalmente na Índia, como tempero. Pode ajudar um pouquinho. Também tem alguns lugares que usa como compressa na pele, fazendo uma infusão, como se fosse, coloca uma água morna, fenogrego, depois coloca uma compressa, coloca no rosto. Você consegue encontrar isso em qualquer loja natural, internet, que eu falei, Mercado Livre, Amazon, no telefone do Pânico, não ganhei nada pra falar isso pra eles. Mas foi por causa deles que eu tô fazendo esse vídeo. Mas sempre tem que procurar produtos de qualidade e procedência confiável. Por quê? Aí vem o meu questionamento com relação a esses trabalhos. O fenogrego, ele não deixa de ser um fitoterápico. Como ele é um fitoterápico, ele depende muito de uma série de processos que geralmente não são padronizados para ter exatamente a quantidade correta da substância que é importante em cada uma das cápsulas. Isso é um processo que demanda tempo, demanda estrutura, e essa é uma das críticas que eu tenho com relação aos fitoterápicos. Nem sempre o que estão te vendendo é a substância com a quantidade adequada para o que você deseja, então esse é um dos viés que a gente tem dos fitoterápicos. É isso que torna também a sequência desses artigos, a sequência desses estudos mais difícil. A dificuldade em padronizar as dosagens. Isso então fica como alerta se você deseja usar. Contraindicações, geralmente que eles colocam nas bulas dos fenogrego, principalmente mulher grávida, fala que pode estimular contrações uterinas, crianças, pessoas com câncer hormônio sensível, que eu falei, como aumenta a testosterona, mexe essa parte, aqueles cânceres sensíveis a hormônio, por exemplo, próstata e mama, pode ter algum efeito quando você aplica essa substância neles. Efeitos colaterais, principalmente, são aqueles decorrentes da ingesta, diarreia, gases, cheiro forte na urina, você pode ter uma constipação, ou mesmo algum tipo de reação alérgica. Isso é uma coisa que é muito imprevisível. Pode ter algum tipo de efeito, principalmente para aquelas pessoas que fazem o uso de alguns tipos de hipoglicemiantes orais, principalmente pacientes que são diabéticos. O glicemiante oral, ele age na absorção do açúcar. Se você joga uma fibra junto, isso pode interferir no efeito desse medicamento. Mas então, o que vocês acham do fenogrego? Achou uma boa ideia? Vai tentar? Deixa no comentário aí, manda mensagem, que a gente vai estar sempre conversando, vai estar sempre tendo o maior prazer em estar respondendo vocês. Mas é importante lembrar do adendo que eu te falei, não é porque está em estudo que ele não está isento de ter alguns vieses de formação desses estudos. Gostou desse vídeo? Tem alguma dúvida, alguma sugestão para um próximo assunto pra gente falar por aqui? Saúde masculina, saúde feminina, saúde de modo geral, fofocas? Adoro. Segue, manda mensagem, até a próxima e tamo junto.